São muitas as doenças que afetam a nossa visão. Depois eu vou falar que aqui está me afetando, viu? Algumas afetam a parte interna do olho e outras o lado de fora. Sabemos da importância que tem a nossa visão para nos relacionarmos com as pessoas, com as coisas, com a natureza. Hoje o nosso programa vai falar sobre uma delas, catarata, uma doença que afeta o nosso cristalino, deixando-o opaco, sem brilho e sem foco. Mas o que é de verdade uma catarata? Como ela se manifesta? Tem tratamento? Tem cura? É isso que vamos aprender no Saúde e Fé de hoje. Vamos também ter um bate-papo muito interessante com o nosso convidado, o nosso médico oftalmologista. Mas também, minha gente, teremos um testemunho ao vivo de uma professora, a professora Maria Márcia. Aliás, outubro, nós celebramos o dia do professor. Ela tinha catarata, se tratou, foi operada e vai contar pra gente essa experiência. Viu só quanta coisa boa no programa? Então, sem perder muito tempo, vamos receber o nosso médico oftalmologista especialista em catarata e córnea, o Dr. Luiz Fernando Moreira Miguel. Doutor Luiz Fernando, entra aqui. Antigamente eu dizia bom dia, doutor, agora é boa noite, viu? Boa noite, professor Frei. Seja um prazer muito estar aqui bem-vindo. novamente. Alegria é nossa, o prazer é nosso. Seja muito É bem-vindo, uma satisfação poder voltar a estar aqui pessoalmente, apesar de toda essa bagunça que a gente teve agora, a gente voltar a ter uma vida minimamente parecida com o normal. Doutor, e o olho também, ele sofre, né, com esse tempo todo, essa situação toda de pandemia, ele também sofre um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sim, senhor. É verdade que a catarata é uma das causas que mais leva à cegueira, doutor? Frei, eu estava até atualizando os números agora há pouco, antes de entrar, para não falar doutor, bobagem. por favor, vamos sentando. Boa noite a todos. 47% das causas de cegueira tratável no Brasil são decorrentes de catarata. Uau! É um número bastante grande. O senhor falou uma palavra bonita, tratável. Tratável. Né? A catarata é a maior causa de cegueira tratável no mundo. Nos países subdesenvolvidos, abaixo dos trópicos, é a maior causa de cegueira da população em geral. Aí, se a gente for pensar que um paciente com catarata madura, quais são as fases da catarata? A catarata é o envelhecimento de uma lente que a gente nasce com ela dentro do olho e essa lente vai envelhecendo no decorrer dos anos. É como se fosse um vidro da casa da gente que a gente não consegue limpar. Eu outro dia estava lendo a reportagem, doutor, assim, o senhor já entrou na definição de catarata, que é como o nosso cabelo, com o passar do tempo, ele inevitavelmente ele vai perdendo a coloração natural, enfim, Sim. Ele vai ficando branco. Essa parte do olho, é o cristalino, também vai fazendo assim, o mesmo efeito do cabelo, perdendo seu brilho? Na verdade, a catarata, como ela é um composto de proteínas, ele é um composto de proteínas que ele é transparente, com o passar dos anos, essas proteínas eles vão endurecendo, certo, e elas vão perdendo elasticidade. As pessoas mais antigas, que são as pessoas que hoje têm catarata, elas vão entender, os mais novos não vão entender o que eu vou falar. As pessoas que lembram das antigas câmeras fotográficas, elas tinham uma lente muito grande do lado de fora, que seria referente à nossa córnea, que é a parte transparente. Essa lente, ela que tem o maior poder do olho. O olho da gente, ele tem um poder equivalente a 60 graus em média. 45 graus é dessa parte mais externa, seria aquela lente grande da câmera fotográfica. Doutor, eu gosto muito, eu acho que quem está em casa também, o senhor explica muito bem, dá para ver que o senhor tem uma didática assim, e se o senhor quiser pegar esse protótipo que a gente tem aqui, o senhor fique à vontade de explicar. Eu acho que é interessante a gente recapitular as partes do olho, doutor. Então, né? Vamos preste lá. Atenção em casa. Vamos fazer uma analogia a uma câmera fotográfica. A câmera fotográfica, aquela lente grande do lado de fora, que o fotógrafo foca, busca a imagem lá longe, equivale à córnea do nosso olho. O senhor está na tela lá, doutora, quando o senhor mostra a córnea. Isso, aí, essa lente aqui, ó. Essa lente aqui, ela é a responsável pelo maior poder óptico do nosso olho. Nosso olho tem em média 60 graus. Essa lente aqui, ela equivale a mais ou menos 45 graus. A córnea? A córnea. O vidro do relógio? O vidro do relógio. O vidro do relógio, a analogia a uma máquina fotográfica, é como se ela fosse aquela lente mais regulável, bem maior. É desmontável isso? É desmontável esse protótipo? Ele é desmontável, acho assim, que eu já doutor, desmontei isso aqui alguma alguma coisa. Depois a gente monta, doutor. Então, ou seja, nós temos o nosso olho 60 graus, doutor? 60 graus. 60 graus. Só a córnea, 40? 45. Aí, eu não vou conseguir desmontar e não vou quebrar também, tá? Não vou fazer esse barraco aqui. A pupila do nosso olho,
ele equivale ao obturador da máquina fotográfica. É o que você regula a quantidade de luz que entra e que sai para você ter um ajuste de melhor nitidez. Certo. E dentro da máquina você tem uma outra lente que faz a adequação da imagem para você capturar no antigo filme fotográfico. Certo. Hoje nós temos outras formas. Esse seria o cristalino, que equivale a 15 dioptrias. Então, antigamente, eu vou te dizer, há 15 anos atrás, a cirurgia da catarata consistia em simplesmente você congelar o cristalino Mas deixar ali. e retirar. Ah, ok. Você congelava ele porque ele estava opaco. As pessoas esperavam a catarata ficar muito branca, que o pessoal falava assim, a catarata ela não está madura ainda. O que é uma madura? A catarata ela precisava ficar tão ruim, tão branca. Mas a pessoa não enxerga mais nada? Exatamente. A pessoa ela tinha uma perda visual e a cabeça da gente ela consegue se adequar às mudanças para que a gente não tenha um prejuízo muito grande funcional. E a gente vai se adaptando. Então o paciente com catarata ele ia se adaptando até uma forma que ele realmente ficava um paciente cego. Entendi. Ele era um deficiente visual. E uma vez que tirava, que se tira, ou que tirava antes o cristalino, não se colocava mais nada no lugar? Não se colocava uma lente. Porque as pessoas usavam aqueles famosos catral. Aquele óculos chama catral. É um óculos que tem acima de 10 graus de graus positivos. Porque então a lente é bem côncavo. O bem cristalino convexa, tem quantos graus? O cristalino. A córnea tem 45? Em média 15. 15 graus? Em média, só o 15 cristalino? graus. Tirando, você já perde 15. Isso. Então, quando você tira um paciente e não coloca a lente intraocular, esse paciente ele vai para mais ou menos 15 graus de hipermetropia, para corrigir isso aí. Entendi. Hoje, voltando ao passado, o segundo passo da cirurgia de catarata, a técnica passou, essa era chamada de intracapsular. O segundo passo de evolução, que nós estamos falando aqui no Brasil entre 95 e 2005, na maior parte dos lugares, é a técnica extracapsular, que você fazia uma abertura grande de uma ponta. Aqui, pode mostrar. De uma ponta. A cirurgia consistia em você fazer uma abertura grande de uma ponta até a outra do olho. E aí você tirava o cristalino inteiro endurecido, por isso que falava que tinha que esperar a catarata ficar madura. Colocava-se uma lente dura no lugar, não se existia tecnologia na maior parte das pessoas disponíveis para poder fazer isso, e você tinha que suturar com 6, 3, 10 pontos, dependendo da técnica que se usava. De 2003, 2002 para cá, na maior parte dos lugares, a gente passou a ter acesso a facoemulsificação. Qual que é a diferença dessas técnicas? A facoemulsificação, por idos de 2005, a gente utilizava uma abertura de 3,2 milímetros ante 10 milímetros que você abria antes. Hoje a gente usa incisão de 2 milímetros. Pega uma régua e veja assim, 2 milímetros é nada, né? Eu costumo brincar com o paciente que é equivalente a uma carga de caneta Bic. Pois é. Porque isso está na realidade do paciente. Você fala assim, doutor, mas qual é o tamanho do aparelho que vai fazer a cirurgia? É uma carga de caneta Bic. É o miolinho da caneta ali. É o miolinho da caneta que vai. O mesmo aparelho ele vai entrar, a gente chama de emulsificar, mas ele é um ultrassom, ele vai derreter essa lente que está endurecida, vai aspirar a lente pelo mesmo aparelhinho e pelo mesmo orifício a gente coloca uma lente dobrável no lugar. Doutor, o senhor está com o olho na mão, mas eu estou falando com aquela câmera ali e eu também estou me tratando, doutor. Eu quero mandar um abraço ao doutor Leôncio Queiroz Neto, nosso médico oftalmologista lá de Campinas, que cuida, né, do olho do Frei Rinaldo aqui com muito carinho. E é uma pequena obstrução nas glândulas. Explica pra gente, doutor. O senhor tem uma disfunção das glândulas de meibômio, que são as glândulas que produzem a camada lipídica da lágrima. Isso traduzindo? A gordura que não deixa seu olho evaporar da lágrima, que permite com que o senhor tenha a visão mais nítida por mais tempo. E quando isso fica assim entupidinho, obstruído, pode levar a um processo de inflamatório, um edema, um inchacinho? É um edema na glândula. Nós temos várias glândulas em cima e embaixo, elas podem ser acometidas pela doença. Elas são relacionadas a alterações, principalmente alterações climáticas. Por conta o ar-condicionado atrapalha? Bastante. Seca? A gente tem... Obstrui? Ele aumenta o ressecamento do olho. Então ele faz com que o teu olho tenha uma necessidade de produzir mais óleo e mais líquido para poder ficar confortável. Mas o principal fator hoje que a gente percebe é o uso contínuo de telas. Eu acredito, pelo que eu tenho visto no consultório,
esse período de homework, esse período de excesso de trabalho remoto, isso vai fazer com que uma grande parte das pessoas que não teria esse desenvolvimento da doença num período tão curto, elas passem a manifestar a doença de uma forma mais precoce. A gente percebe que isso é muito comum em mulheres, 50% das mulheres entre 35 e 55 anos cursam com esse tipo de alteração, mas relacionado à alteração hormonal, mas as pessoas em geral elas estão evoluindo para uma síndrome de olho seco bastante frequente. Ou seja, o ar-condicionado, o clima, o vento, tudo isso. Diminuição o uso contínuo de telas, isso atrapalha. Exatamente, diminuição da umidade do clima, poluição, são uma série de fatores que colaboram e prejudicam. Na verdade, eles prejudicam em vez de colaborar com a qualidade da nossa visão. Eu tenho que me policiar à noite, eu estou trabalhando até tarde da noite na frente do computador. Talvez isso também tenha contribuído para essa obstrução, né, doutor? O ideal é as pessoas terem um hábito de talvez de usar lubrificantes sem conservantes para poder auxiliar a função da glândula, porque ela acaba sendo muito prejudicada nessa época do ano. Quando você acaba tendo essas alterações climáticas muito bruscas, o olho da gente não consegue se adaptar como ele deveria se adaptar. Mas assim, é a culpa do nosso diretor, que ele manda o roteiro do programa, eu fico estudando à noite, doutor. Brincadeirinha. Cobra doutor... dele o tratamento depois. Vamos mostrar o olho aí, doutor, mais uma vez? Então, voltando ao que a gente estava falando, eu consegui desmontar sem passar vergonha. A gente tem a córnea, que é equivalente a 45 dioptrias, que é essa parte mais externa. Tá. E a gente tirando a córnea do olhinho, a gente tem essa parte aqui, que é a coroide. Dentro dessa parte, atrás da pupila, que seria o equivalente ao obturador da câmera fotográfica, a gente tem o cristalino, que é essa lente aqui. Essa lente a gente nasce com ela transparente, e com o passar dos anos ela vai ficando sujinha, vai ficando endurecida, vai tendo alteração da forma das proteínas que compõem ela e ela vai tendo essa opacidade. Olha que maravilha. Assim a gente vai entendendo aí como é que funciona o nosso olho, e o assunto de hoje é a catarata, que hoje, graças a Deus, doutor, tem tratamento, é Sim, isso? Hoje a gente tem tratamento e, na verdade, a gente consegue dizer que tem cura. É uma das poucas doenças que a gente cura, porque a gente substitui a peça que está doente, que seria essa lente intraocular, e coloca uma lente que pode, inclusive, eventualmente, dependendo das condições do paciente, ocupar a mesma função que tinha antes dela endurecer. Okay. Conforme a gente vai envelhecendo, a partir dos 40 anos, a gente começa já a perceber esse endurecimento desse cristalino. E a gente vai progressivamente perdendo a capacidade de ler de perto. Okay. Quando a gente faz a cirurgia da catarata, dependendo do tipo do exame do paciente, o que é o exame do paciente? A gente precisa saber qual é o desenho da córnea do paciente, qual é o comprimento do olho, quais são as atividades que o paciente exerce durante o dia, o que ele gosta de fazer. A gente personaliza a escolha da lente para cada paciente. E esse paciente, ele pode, dependendo do perfil dele, voltar a ter a liberdade ou diminuir bastante a dependência dos óculos. Entendi. Ô, doutor, o assunto está ótimo e nós temos ligação 0300 210 1210. Alô, boa noite. Boa noite, dona Araci. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Bem-vinda, querida. Tá ligando da onde? De Franco da Rocha. Franco da Rocha. Tá acompanhando o Saúde e Fé? Tô. Tá aprendendo bastante aqui com o doutor Luiz Fernando? Tô. E o que a senhora também passou com um problema como esse, não, doutor? Dona Araci? Então, eu tenho glaucoma e tenho catarata nos dois olhos. Eu estou para fazer uma cirurgia o mês que vem. Eu quero saber, doutor, quais os riscos que eu corro por causa do glaucoma que eu tenho. Doutor, dona Araci, lá de Franco da Rocha, doutor. Dona Araci, boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, doutor. Dona Araci, que colírios que a senhora usa para o glaucoma? Eu uso o timbolol e o catarata e primodidina. Tá, primodidina. É assim, a catarata, como ela vai aumentando o tamanho do diâmetro do cristalino, ela vai dificultando a drenagem do líquido que a gente produz dentro do olho. E isso aí também aumenta um pouquinho a pressão dentro do olho da senhora. É difícil dizer o risco que a senhora tem sem ver os exames, sem examinar o olhinho da senhora. Mas, a princípio, o que eu posso deixar a senhora mais tranquila é que hoje, se a cirurgia tiver todos os exames pré-operatórios bem feitinhos e a senhora não tiver nenhuma outra alteração anatômica que possa colocar em risco
a cirurgia da senhora, a senhora tem uma chance de melhorar muito a qualidade da diminuição da pressão ocular com a realização da cirurgia e com certeza melhorar a sua qualidade de vida com a retirada da catarata. Ô, dona Araci, né, eu acho que é muito interessante o que o doutor falou, mas assim, se já foi marcada a data da cirurgia, significa que... Não, ainda não. Eu vou passar no médico amanhã. Ah, então, mas passa certinho, assim, a senhora já tem essa dica motivadora do doutor Luiz Fernando, tenho certeza que vai dar tudo certo, viu? E depois a senhora vai ligar, vai mandar uma foto da senhora assim, falando e lendo com aquela tranquilidade, com aquela paz, com aquela segurança, tá bom, dona Araci? Tudo bem. Olha, ó, um beijo no seu coração, que Deus abençoe. E vai dar tudo certo nesse processo aí de recuperação da sua visão, viu? Que Deus abençoe. Que maravilha, gente. Olha, o 0300 210 1210. Ah, eu gostei de atender ligação, diretor. Tem mais? Opa, tem mais. Alô, boa noite. Ô, Caio, mas tenta. Vão tentando para falar com a gente aqui também, viu? Olha, doutor, eu posso convidar, né, uma pessoa também muito querida, aliás, estamos ainda em outubro, e no dia 15 foi o dia de Santa Teresa d'Ávila, mas também nós celebramos o Dia do Professor, né? O Dia do Professor, fizemos até uma homenagem aqui no dia seguinte, enfim, e nós vamos ter o prazer agora de conversar ao vivo, ela que é uma professora, né, uma vez professora para sempre, né? Está aposentada, assim, mas vamos acolher com muito carinho para esse bate-papo a professora Maria Márcia. Professora, parabéns, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Frei. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, professora. Eu queria dizer para o senhor, Frei, que o senhor não se preocupe não, que eu também tenho olho seco, mas eu continuo chorando, tá? Ah, que maravilha. Então significa que a senhora está acompanhando muito bem o programa, viu? Mas claro que sim. Eu fiquei sabendo assim, que tem uma relação de muita amizade aí entre o doutor Luiz Fernando e a senhora. Parece que foi ele que tratou a senhora, foi? É ele que me salvou. Hoje eu já consigo ver uma bula. Eu leio uma bula de remédios. Sabe aquelas bulas bem complicadas, sabe? Assim, com foco de luz, eu leio tudo. Uma maravilha. E a senhora tinha... o diagnóstico era de catarata? Então, Frei, é o seguinte. Eu comecei muito cedo com perdendo a visão de longe, de perto. Eu tinha uma preocupação muito grande com o sentido da visão, porque a minha avó, aos 40 anos, ela ficou totalmente cega, ela era diabética, e eu sempre fui acompanhando esse processo, e eu fui perdendo a visão de longe, de perto, e todo ano indo de rotina, fazendo os exames, mas começou a me incomodar muito, porque, só para você ter uma ideia, para que eu raciocinasse, para eu pensar, eu precisava colocar o óculos. Entendi. Olha só, a dependência. Da dependência que eu estava. É até engraçado falar isso, mas se eu não colocasse o óculos, eu não conseguia raciocinar. Entendi. E com o passar do tempo, como a gente não vai ficando mais jovem, a gente vai ficando mais velha, então as coisas vão decaindo. Juventude acumulada. Isso, vai. Então a coisa vai decaindo. Aí eu comecei a ter dificuldade de ler, que eu gosto muito, e dificuldade de assistir filme legendado, que também gosto. Aí continuei batalhando. Aí comecei com a vista embaçada, ou seja, já era provavelmente a catarata. Aí o que eu fiz? Todo ano tentando ali ver se eu conseguia. Este ano eu procurei o doutor Luiz. Que está aqui. E de repente, assim, ele falou, vamos fazer agora a cirurgia? Na cara e da coragem. Na cara da coragem. Eu explico bastante antes. É lógico que não foi assim, tá? Claro, ele Mas explicou. Então, tá, é recente, a minha última, o olho direito foi agora em agosto, o olho esquerdo foi em julho, mas eu tô super contente. Olha só. Eu fiz a catarata com a correção de grau também. Deu muito trabalho, doutor? Ela deu muito trabalho ou não? Não, meus pacientes são muito bons. Eu explico bem para os pacientes antes o que eu vou fazer. Anestesia é só um colírio, então eu converso com os pacientes durante toda a cirurgia, eu explico o que eu vou fazer. É uma cirurgia que ela é muito delicada, mas ela é muito rápida. E eu costumo brincar com os pacientes o seguinte, o paciente fala assim, doutor, eu vou perder a visão. Eu falei, se você perder, vem aqui que eu acho. Porque eu sou bom de achar a visão de quem perdeu.
E tem paciente que às vezes ele fica muito tranquilo quando você fala isso e explica o que vai ser feito, e orienta o que vai ser feito. A gente documenta muito em relação ao exame, pergunta o que o paciente gosta de fazer para poder realmente tentar escolher uma lente que atenda não só a correção da doença, mas atenda à vontade do paciente de ficar com a visão que ele tinha antes, para não ficar tão dependente da muleta que é o óculos. Eu costumo dizer que tem paciente que chega em um determinado momento da vida que ele, quando ele tira o óculos, ele fica surdo, que ele não consegue mais ouvir as pessoas, porque ele fica tão fissurado em ficar olhando o lábio das pessoas, que a hora que ele tira o óculos, ele desliga. Foi o que a professora falou, né? Essa dependência que parece que estava faltando algo, não só externo, mas uma parte do corpo, né, professora? Funcional, exatamente. Mas ela tá linda ela hoje, né? Tá linda, a senhora tá linda aí, a professora. Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? É lógico que sim. A gente precisa ter qualidade de vida para viver, né? Exato. E o sentido da visão eu acho que é o maior. Inclusive, Frei, eu vou pedir a licença ao senhor e ao doutor Luiz para deixar aqui um pedido a todos. Certo. A respeito da doação de córnea. Certo, pode? Pois não, por favor. Então, eu acho que é uma coisa, o doutor Luiz pode até explicar, o transplante de córnea, ele não é um transplante que nem os outros, tem que ser um transplante que tem que correr, tem que ser rápido, ele é uma coisa mais lenta, um processo mais lento. E tem tanta gente sem enxergar no mundo. Boa. E essas pessoas não veem o quê? O principal, que é a natureza, que o senhor já havia falado antes. Tá? Agora, uma outra coisa, não ver os olhos das pessoas, porque eu entendo que a gente, pelos olhos, os olhos são a porta da alma da gente. E agora, com esse tempo de pandemia, né, que a gente só estava com a máscara, né? Exatamente. Aí as pessoas tinham que realmente olhar nos olhos, porque é por ali que a gente consegue chegar na alma, entende? Então, acho que, já pensou uma pessoa que não enxerga? Conseguir ver a natureza e conseguir olhar dentro dos olhos da outra pessoa. Agora só está faltando nessa entrevista, só está faltando uma coisa, assim, terminando essa pandemia, a senhora vem aqui no santuário para conhecer o que os estúdios, assim, eu quero dar um abraço pessoal da senhora, tá bom? De onde que a senhora está falando? O senhor. Eu estou falando de Guaratinguetá. De Guaratinguetá. Então, logo, logo tudo isso vai voltar, né? Se quiser, eu dou um pulinho aí agora, rapidinho. Não pode abraçar ainda. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu queria imensamente agradecer, professora, lindo de coração. Gostei do seu cenário, eu estou vendo o Espírito Santo e Nossa Senhora Aparecida aí, ó. Lá atrás, eu estou vendo. Lindo, né? Com certeza. E olha, então, uma palavrinha de encorajamento para as pessoas que estão em casa assistindo com um certo medo de passar por uma cirurgia de catarata. Qual é a sua mensagem? Vai firme, que dá tudo certo, Deus protege, e o que a gente tem em troca é uma coisa que não dá para explicar. Eu consegui hoje, por exemplo, assistir um filme inteiro, sem um óculos, sem nada. Eu agradeço bastante o doutor Luiz e eu recomendo muito, muito mesmo que façam. Quem puder, faça isso. Que maravilha. Quem puder, procure o seu médico ou procure o meu médico, o doutor Luiz. Tá? Que Deus abençoe, professora. Eu recomendo bastante. E, por favor, gente, vamos pensar um pouquinho nessa coisa da doação da córnea. Recado dado. Parabéns mais uma vez, que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado, linda. Que maravilha. A gente tinha um testemunho lindo aí de uma professora que passou por esse processo todo. 0300 210 1210. Diretor, eu quero aquela ligação que caiu, diretor. Ou outra ligação. Tem na linha, diretor? Tem na linha pra gente assim. Opa! Aqui a gente pede, a gente é acolhido. Alô, boa noite. Boa noite, dona Maria Miranda. Boa noite, minha santinha. Que alegria falar. Que alegria. Que Deus abençoe. Está falando da onde, dona Maria Miranda? Eu falo de Belo Horizonte. Belo Horizonte, acompanhando aí a Rede Aparecida de Comunicação. E a senhora também passou por algum problema desse, dona? Está com a dúvida? Eu vi muito pouco, porque eu liguei a televisão ainda há pouco. Quando eu vi o assunto, eu vou tentar ver se eu consigo hoje. Que eu estou tentando desde março falar na TV Aparecida e não consigo. Que maravilha. Hoje, como o assunto era muito ligado ao meu problema, eu queria falar mesmo. E qual é o seu problema? É o seguinte, eu fiz uma cirurgia em 11 de julho de 2019. Certo.
E assim, quando eu saí do hospital, eu saí assim, encantada, que clareou muito a vista, mas a visão de perto ficou pior um pouco. E agora eu estou notando, está embaçando mais o olho esquerdo e toda manhã amanhece lacrimejando, mas muita água mesmo, os dois olhos. Então agora ouça com muito carinho a resposta do nosso especialista aqui, o doutor Luiz Fernando, dona Maria. Dona Maria, boa noite, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, conta uma coisa pra mim, a senhora era míope antes de fazer a cirurgia? Eu já tinha feito, inclusive, aquela cirurgia antiga de ceratotomia. Isso, RK. Por causa da miopia. Isso, então a senhora era míope. Eu era míope, exatamente. O míope gosta muito, tudo muito pertinho. Me conta outra coisa, a senhora tem diabetes? Não. Não, ótimo. O que pode ter acontecido, dona Maria, em relação à visão de perto, a gente tem alguns tipos de lente intraocular. A gente tem lentes intraoculares que a gente chama de monofocais, que elas corrigem a visão ou só de longe ou só de perto. A gente tem hoje lentes que são bifocais, que corrigem a visão de longe e de perto, mas o meio do caminho, que seria a distância do computador, é prejudicada. Nós temos lentes trifocais, que são lentes que corrigem próximo de leitura, computador e de longe, e nós temos um tipo de lente que chama EDOF, que é uma lente de foco estendido, que ela pega de 42, 45 centímetros ao infinito. Possivelmente a senhora deve ter colocado uma lente monofocal para corrigir a visão de longe. Se a visão de longe ela estava muito boa e ela começou a ficar um pouquinho mais embaçada, ela pode ser decorrente de uma opacidade da membrana que segura essa lente. A lente ela é um corpo estranho, ela é inerte, mas ela é um corpo estranho. E a gente coloca essa lente apoiada numa membrana e pelo contato da lente com essa membrana posterior ela começa a engrossar, como se fosse uma casquinha. Então, normalmente, 80% das pessoas que fazem cirurgia de catarata, num período de 8 meses a 1 ano e meio, 2 anos, elas precisam fazer uma limpeza dessa membrana, que é fazer uma abertura nessa membrana para cortar essa parte fibrosada e a senhora poder ter a qualidade visual que a senhora tinha, que a senhora operou no início da cirurgia. Possivelmente é isso. Que maravilha, viu como valeu a pena ligar, dona Maria Miranda, que Deus abençoe, que espero que essas dicas tenham ajudado a senhora aí a cuidar mais e melhor, sem medo, viu? Sem medo, é isso que a gente quer, passar segurança e esperança, viu? Doutor, né? Doutor Luiz Fernando, ou seja, fale um pouquinho da cirurgia, doutor, o tratamento é longo, é demorado, é caro, como é que as pessoas, assim, de repente têm um certo medo, pode agora serem esclarecidas com esperança? Então, Frei, essa cirurgia é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. A gente sabe que tem algumas coisas que não funcionam direito, mas essa é uma das coisas que ainda se faz pelo Sistema Único bem. É uma cirurgia que ela tem em média de 8 a 20 minutos de realização por olho. Na maior parte das vezes é feita com anestesia local, que é só um colírio. Na clínica a gente utiliza uma sedaçãozinha venosa no paciente para ele dar uma relaxada, para ele poder ficar mais tranquilo, mas no geral o paciente fica muito bem. O paciente termina a cirurgia, pode ir embora para casa, diferente de antigamente não é aplicado mais injeção embaixo do olho, o paciente não tem necessidade de usar tampão no pós-operatório. O que varia no geral da cirurgia que é feita na rede pública e que é feita nos consultórios é a personalização da lente. A gente tem lentes que custam R$50, que são as lentes normalmente que você tem disponível no serviço de saúde pública, e você tem lentes que custam 10, 15, 20 mil reais. Não é porque elas custam 10 mil reais ou 20 mil reais que ela é melhor para o olho da pessoa ou que custa 50 que é pior. Por isso que a gente fala assim, não existe cirurgia em geral mal feita, existe preparação insuficiente. Óbvio que complicação cirúrgica acontece com todo mundo, só bate o carro quem dirige. Exato. Mas na maior parte das vezes, o maior tempo que a gente gasta, nós médicos gastamos, é na preparação da escolha da lente do material que vai ser usado na cirurgia daquele paciente. Quer dizer que a pessoa já sai dali já com a lente trocada e o processo de recuperação é rápido também? Entre 8 e 20 minutos de total. Olha só. Uma cirurgia bastante rápida. Fora do Brasil existe o hábito de operar os dois olhos no mesmo dia. Aqui no Brasil a gente pode até fazer, mas eu prefiro pessoalmente fazer em pacientes que são ou pacientes que têm uma necessidade muito rápida de reabilitação de função visual ou são pacientes que precisam de algum cuidado especial na cirurgia. Por exemplo, pacientes que precisam fazer uma sedação mais profunda ou anestesia geral por alguma doença psiquiátrica ou
até pela própria ansiedade, que é o mal do século. Então a gente, eventualmente, nesses pacientes, abre a possibilidade de fazer as duas no mesmo dia. Gente, hoje tivemos assim a alegria, o assunto continua, etc., né? Mas assim, com o Dr. Luiz Fernando, né? Porque é importante desmistificar muita coisa, né? Deixar essa segurança. É uma cirurgia rápida, é uma cirurgia que não tem maiores complicações e a pessoa sai dali, né, com um breve tempo de recuperação já enxergando. Isso eu acho que ou seja, com aquela nitidez, com aquela pressão que a professora aí testemunhou. Acho que isso é um grande sinal de uma evolução aí da oftalmologia, né, doutor? Sim, a oftalmologia nos últimos anos ela deu um salto gigantesco de qualidade. E isso obriga a gente que está no meio a ter que acompanhar essa evolução ou acaba ficando para trás. Hoje nós temos muitas portas para abrir para os pacientes e atender uma série de necessidades, demandas que eles têm. Mas, no geral, a qualidade de vida do paciente é o principal fator motivador para a gente escolher qual é a melhor alternativa para a cirurgia. Mas, no geral, é uma cirurgia que o paciente, não vou dizer no mesmo dia, porque a luz é muito forte, mas no dia seguinte ele já percebe bastante a melhora na qualidade de vida. Ou seja, o tratamento de catarata é só cirúrgico, né? Cirúrgico. É cirúrgico. Ô, diretor, eu vi alguém dizer que tem uma pergunta, isso? Uma pergunta pelo WhatsApp, né? A Carmen Lúcia Novaes, de Cascavel, no Paraná. Boa noite, Carmen. Alô, Frei, boa noite, Deus abençoe. Doutor, a cirurgia de catarata pode ser feita com laser? Pergunta a Carmen, doutor. Dona Carmen, pode sim. Existe um tipo de laser chamado de laser de femtosegundo, que ele faz com que a cirurgia de catarata, a lente do cristalino, ela seja cortada em pequenos fragmentos pelo laser. No entanto, quando você vai retirar esses fragmentos, a gente tem que colocar o ultrassom dentro do olho. Então, no geral, isso acaba demorando mais do que a cirurgia convencional que é feita por ultrassom. O resultado, para alguns casos específicos, essa cirurgia em geral de laser, ela realmente melhora muito o prognóstico. Na grande parte dos pacientes, ela muda muito pouco. Fora do país, inclusive, você tem pesquisas dizendo que ela piora o resultado cirúrgico pelo tempo e pela curva de aprendizado do médico a poder fazer essa manipulação. Gente, que alegria. Hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Luiz Fernando Moreira Miguel, nosso médico especialista, oftalmologista especialista em catarata e córnea. O contato acho que já apareceu aí na tela para você, o WhatsApp é o 12 981750804 ou também o Facebook, tem o Facebook Iovale BR, Instituto dos Olhos do Vale. Está aí na tela para você copiar e entrar em contato, como disse a professora Maria Márcia, entre em contato que vale a pena.